Aí, vamos falar. Pessoal, boa tarde. Mas essa moça é a primeira vez, né? Rapaz, tá difícil de gravar. Bom, pessoal, hoje o dia vai ser um pouco longo dessa apresentação, porque eu quero pegar os métodos de seleção. E você falando em melhoramento participativo centralizado, descentralizado, sem dúvida, descentralizado é o que atende melhor os camponeses, os comunidades tradicionais. Mas só que antes tem que fazer todo um protocolo de como que se executa o melhoramento participativo, onde que ele está inserido nesses contextos todos, né? Existem sempre uns cuidados quando a gente fala em melhoramento, porque ao mesmo tempo que você está melhorando, você também é um processo de conservação e é um processo de manter a variabilidade genética da variedade. Porque muitas vezes o agricultor faz seleção e provoca erosão, principalmente em culturas como o milho. Vocês terem uma ideia, o milho tem que ter 200 espigas para representar a variedade. E a seleção genética ela permite manter essa variabilidade. Então ela também tem um aspecto de conservação, além do aspecto de melhorar. Mas sempre tem uns pré-requisitos, então nós partimos de vários princípios, porque o melhoramento participativo ele começou a acontecer em áreas que sofrem estresse ambiental, em áreas que tem muito problema de seca, muito problema com falta de nutrientes, com encharcamento. Isso começou na década de 80, esses trabalhos, né? Que eram trabalhos para estresse abiótico. E chegaram à convicção que o melhoramento feito dentro do centro de pesquisa, eles não atendiam adequadamente quando você está trabalhando com estresse ambiental. Então começou a ter um protocolo. Algo era feito no centro de pesquisa e depois a seleção ia para o campo do agricultor. Foi assim que começou a iniciar os trabalhos de melhoramento participativo, e na década de 90 começa a ser inserido nos processos dentro dos sistemas de base agroecológica. Agora você trabalha com uma diversidade de comunidades, de localizações da mais diversa possível. Eu comecei a trabalhar num assentamento de reforma agrária chamada Sol da Manhã na Baixada Fluminense, que sofreu com um problema de estresse terrível, a temperatura muito alta, muita seca, e já não tinha mais variedade naquela região. Então você trabalha em situações que tem alta diversidade e outras que não tem diversidade nenhuma. Então por isso que o início do trabalho ele começa exatamente pelo diálogo inicial, porque você vai começar a definir junto com o agricultor os objetivos do melhoramento, mas é fundamental o diagnóstico para caracterizar os aspectos ambientais do local, aspectos culturais, aspectos sociais, aspectos ligados à forma que ele maneja o seu agroecossistema. Então, ele como foi falado, as ferramentas participativas é muito utilizada no início, antes de começar um processo de melhoramento. E aqui começa a questão da caracterização ambiental, a região geográfica, comprimento dos dias, temperatura e regime de chuva, tipo de solo, que tipo de vegetação que existe no local, presença de insetos, presença de água. Aqui está faltando a presença dos micro-organismos, a microfauna do solo, que também são importantes, os polinizadores, que o menino aí gosta demais. Pode entrar, esteja à vontade. Agora não sei como é que muda isso aqui, porque isso aqui é uma novela. Mudou. Mas mudou dois, não foi? Foi.
Aí o manejo local também é levado em consideração nesse diagnóstico. Quais são as formas de cultivo na região, no agricultor, na comunidade? Existe algum tipo de sistema de irrigação, tipo de fertilização, é orgânico ou não? Como é que é feito o manejo do agroecossistema? Como é que ele maneja a agrobiodiversidade? E outros aspectos importantes para a seleção definidos pelos agricultores. Isso já começa a entrar na questão do uso da diversidade. Ele usa para quê? Para alimentação animal, para alimentação humana? Quais são as propriedades, características que ele acha fundamentais, tanto para os aspectos culinários, como para outros processos ligados à questão da conservação. Também a questão dos aspectos culturais, é utilizado para artesanato, valores festivos, valores místicos. Essa questão dos valores místicos são fundamentais também para incorporar dentro dos componentes do melhoramento participativo. Agregação de valores, assim, que tipo de produto que sai do melhoramento participativo que pode entrar nos mercados. Tipo, um fubá orgânico, feito com uma variedade crioula que hoje se encontra no mercado, mas que poderia estar inserido no mercado, existe esse potencial ou não, e assim por diante vários outros produtos. Antônio, os aspectos culturais ligados ao artesanato, a gente pode até facilmente compreender, né? Principalmente no caso do milho, tipo de palha, né? Esses valores mais festivos e místicos, como é que a gente verifica isso? Aí depende, aí que vem a questão da diversidade. Quando você fala na diversidade de um local, o local, quando tem baixa diversidade, ele já perdeu valores culturais, junto com os valores da diversidade genética. Agora você vai para uma outra comunidade, uma comunidade indígena, no Xingu, por exemplo, ele mantém essa diversidade e mantém processos culturais e aspectos religiosos ligados aos cultivos dele. Então, essa caracterização você consegue caracterizar desde uma comunidade extremamente multidiversa até uma sem diversidade nenhuma. São estratégias diferentes. Só que aí que é a questão, o melhoramento participativo, isso aqui é uma coisa fundamental que você está levantando, ele não é uma receita, ele não é um kit, faz isso e pronto. Cada local é um local. Então, por isso tem que ter esse diálogo com o agricultor, conhecer a diversidade desse local, para saber que tipo de estratégia vai trabalhar naquele local. Por exemplo, nós vamos a viagem para Catalão, fazer essa viagem para Catalão, ver a estratégia do movimento camponês, como que eles trabalham, desde o aspecto de seleção, conservação, mas o manejo do agrossistema a partir dos corredores agroecológicos e a produção de sementes agroecológicas e a agregação de valores para o mercado. Qual que é a estratégia? De onde saiu essa estratégia? E essa estratégia de Catalão serviria para a região de Foz, para o norte de Goiás? Ou seria outra lógica de trabalho? E corredores agroecológicos também, ele é construído junto com a comunidade, também não tem receita. Aquele... Olha, chegou mais um cidadão perdido aí. Pois é, estava indo embora, hoje é sábado. A tendência é essa mesmo. Nossa sala vai embora. Mas isso eu acho que o importante é essa caracterização inicial antes de começar o trabalho de melhoramento participativo. Porque, outra coisa, nunca pode vincular o melhoramento participativo com uma estratégia de melhoramento convencional, apesar de usar ferramentas parecidas. Porque o melhoramento convencional, ele olha só o melhoramento da planta, o melhoramento só olha a genética. O melhoramento participativo, ele tem que olhar todo o agroecossistema em volta, mais os aspectos culturais e sociais da comunidade. Ele tem uma visão holística, ele tem uma visão sistêmica, então é um melhoramento totalmente diferenciado. A amplitude dos objetivos dele são muito maiores do que o melhoramento convencional. Só que também tem um detalhe, a dificuldade também é muito maior.
em termos de áreas de conhecimento. Né? Porque você está dentro de uma complexidade de conhecimento que não é só a genética. Você entra todas as questões sociais, entra as questões do local, entra questões socioeconômicas de mercado, entra questões ambientais. Da tecnologia social. Entendeu? Então essa é um detalhe fundamental disso aí. Né? Bom, então aí começam os estágios de seleção. Né? Aí vem, aqui é uma receita mais ou menos padrão para todos. E primeiro, para definir os objetivos. Então agora vamos começar o trabalho de melhoramento propriamente dito. Então aqui, ó, gerar variabilidade genética. Bom, eu caracterizei o local. Vamos pensar que o local não tem variedade genética. Era o caso do Sol da Manhã. Não tinha. Então você tem que gerar variabilidade genética. Como você vai fazer isso? Acessar, trocar germoplasma, introduzir material, trazer de outros locais variedades, né, para tentar incrementar essa diversidade. E logo depois você vai ter que avaliar as variedades através dos ensaios de competição, para ver qual se adapta ao local. Esses dois pontos são os pontos iniciais de qualquer trabalho de melhoramento genético. Isso aí é tanto convencional como participativo. Gerar variabilidade e avaliar essa variabilidade. Depois que você identificou e caracterizou os materiais que se adaptam ao local, que nem, por exemplo, nós levamos várias variedades de milho lá para o Sol da Manhã, um solo arenoso, vocês vão ver, tem umas fotos aí. E fizemos um ensaio lá. Eu não lembro quantas variedades tinha, mas acho que tinha umas 20 variedades. E eu ainda não, eu estava morando fora lá do Rio, me ligaram lá do assentamento, dizendo que o ensaio foi perdido. Porque deu uma seca muito grande e morreu, as plantas morreram. Tinha alguma coisa lá que estava viva lá, mas aí eu fui lá olhar. Quando eu cheguei lá no ensaio, tinha uma variedade lá que estava bonita, só tinha uma, o resto morreu. Aí eu fui na primeira repetição, na segunda repetição era a mesma variedade. Então você vê que você conseguiu identificar sem ir até o final do ensaio qual que era a variedade adaptada ao local. A partir daí começamos O Sol da Manhã. Sol da Manhã. Aí depois demos o nome Sol da Manhã, que é o nome da comunidade lá, que se chama Sol da Manhã. Então essas são as questões fundamentais, são esses pontos. Variabilidade e avaliar. Aí depois você começa a selecionar. E aí você começa a selecionar aonde? Então aqui eu vou fazer um paralelo do melhoramento convencional. O melhoramento convencional, você já sabe qual variedade que eles vão melhorar. A primeira coisa que eles fazem é esterilizar tudo do meio ambiente, acabar com o meio ambiente, para ter só o fator genético na seleção. Isso é um erro? Não. Oi? Isso é um erro? Entendi. Isso pode ser um erro ou não tirar toda essa... Não entendi. Isso pode ser um erro tirar toda essa matéria do... Convencional? Não. Esse é o sistema convencional. O convencional, eles fazem, dentro da área experimental deles, eles tentam isolar todos os efeitos ambientais. Então, por exemplo, eles jogam herbicida, inseticida, fungicida, irrigação, tudo direitinho, para tirar qualquer efeito ambiental, para expressar só o efeito genético, que estão atrás só das variâncias genéticas. Eu não vou dar a genética aqui não, mas você tem a variância genética aditiva, a variância genética dominante e a variância genética epistática. Depois você procura no livro o que é isso. Mas aí, essas variâncias, eles querem a aditiva e não a dominante. Então eles querem isolar o meio ambiente para poder explorar exatamente isso. Tá? No melhoramento participativo já é o contrário. Porque o sistema do agricultor é que tem que ser considerado. E outra coisa, vamos supor que você está numa condição de muito estresse. O agricultor ainda também não está manejando o seu agroecossistema de forma adequada. Então, você vai melhorar o agroecossistema, o
ecossistema do agricultor junto com o melhoramento da variedade. Então você está melhorando constantemente o agroecossistema e a variedade que está inserida dentro desse agroecossistema. Isso estou falando em áreas de erosão e de estresse muito acentuada. Se for uma área já mais ou menos não tão, nem um pouco estresse, já é outra estratégia, mas só que é mais fácil. Quando a área do colega aí, do PCO, é mais tranquilo para trabalhar. Porque eles têm latifúndio, né? Nem todo agricultor familiar tem isso aí. Bom, depois, aí nós vamos entrar com esses métodos de seleção, aí entra, vou explicar, produzir e conservar a semente, aí são processos. Você fala em conservar a semente, esse é um detalhe, o pessoal tem muito, esse negócio de propaganda, tudo é umas coisas boas, mas ao mesmo tempo são perigosas. Banco de sementes locais, para conservar sementes. Mas só que essa conservação, você tem que ter clareza do que você está conservando. Esse material está com processo de erosão genética, esse material não tem processo de erosão genética, esse material está adaptado ao local, esse material não está adaptado ao local. E muitas vezes o pessoal não faz isso, porque conservação, ela teria que passar com conhecimento da variabilidade e ensaios de avaliação, para ter conhecimento daquilo que você vai conservar. Porque às vezes você está conservando coisas, isso aqui historicamente, o avô lá não sei o que, plantado, mas o material está com uma erosão tremenda. Ele não passou pelos ensaios de conservação. Ele perdeu variabilidade, questões de amostragem, questões de contaminação, foi perdendo, passado o tempo, né? Mas eu continuo conservando ela. Vamos botar um valor assim, uma variedade que produzia 6, 7 toneladas por hectare, hoje não passa de 1 tonelada. Porque perdeu variabilidade, tá? Mas eu continuo conservando. Entendeu? Então aí você entra como é que eu vou fazer com isso? E aí então a estratégia do melhoramento participativo em situações como essa é reconstruir a variedade. É você, no ensaio de avaliação, identificar variedades que têm proximidade genética dessa outra variedade, fazer um composto, reconstruir essa variabilidade dentro dessa variedade. Entendeu? Você tem variabilidade entre variedade e variabilidade dentro da variedade. Entendeu? Aí você reconstrói ela. E depois que você reconstruiu, vai para o ensaio de avaliação, aí você vê que o material realmente tomou um outro tipo de comportamento, de adaptação. Aí você vai conservar a história daquele bisavô, daquele avô, só que com uma variedade exatamente que era dele, só que reconstruída. É difícil então, essas reconstruir. questões todas, elas são ligadas às estratégias de melhoramento participativo. Entendeu? Mas é difícil reconstruir, né? Essa estratégia é um pouco complicada. Essa estratégia é complicada porque você está estudando pela primeira vez. Mas na hora que você vai fazer isso na prática, você vê que não é complicado. Isso seria o quê? Tipo uma Entendeu? adubação melhor? Como assim? Pra fazer a... Fazer o quê? Fazendo um melhoramento. Não, variedade, estou falando da parte genética, não estou falando só Pegar uma planta com características bem específicas, né? Já. variedade. Nós estamos falando da variedade. Então, você tem uma variedade, vamos supor, de milho, de grão dentado, amarelo, de porte médio, e que está com uma produção muito baixa. Você tem outras variedades de grão amarelo, dentado, não sei o que estão muito melhor adaptadas. Aí você vai juntar essa variedade, vai montar um composto genético para reconstruir a variedade. Isso é construção genética. O composto que você disse é plantar os dois juntos, continuando. Foi? O composto que você disse é plantar os dois Quando você juntos. fala composto, é que você está juntando uma variedade com a outra. Pode ter uma, duas, três, quatro. Tá? É você está juntando para montar uma nova variedade. Você vai reconstruir ela. Agora, a forma de cruzar ela, você tem várias formas. Você pode pegar essas duas variedades, vai plantar em linha,
Aí você planta um grão de um grão da outra, um grão de um grão da outra. Pronto, já vai. Sempre quando faz um composto, você tem que recombinar por 3 ciclos seguidos sem fazer seleção. Senão você perde variabilidade. 3 ciclos. É. Caraca, 3 Porque anos. o primeiro cruzamento vai formar blocos gênicos não quebrados. É como um F1. Entendeu? Então esses blocos têm que ser quebrados. Então isso vai quebrar na geração seguinte e na terceira Na geração. terceira geração, você Exato. pode dizer que não houve perda de variabilidade porque você conseguiu manter as características. Né? Tem várias formas, estou falando de milho, mas o feijão você pode fazer isso por reto cruzamento. O feijão é diferente. Né? Depois nós chegando lá, a gente vai ver isso. Né? Isso aí já é pro milho que já tem uma grande quantidade, porque se tiver um milho que você pegou pouco, aí já não tem como fazer essa combinação, né? Porque aí você vai pegar um local que já esteja com a genética já com erosão. Não, mas sempre consegue. Sempre consegue. Porque eu tenho um bocado de milho lá em casa lá diferente. Eu posso plantar, posso juntar eles todos também para fazer ensaio, não? Tem que ver o que eu tenho, né? Você não conhece essas variedades. Você não sabe se eles são parentes próximos ou parentes distantes. Ah, eu sei isso. Se você não fizer um ensaio para conhecer direitinho essas coisas, o que vai acontecer? Todo composto pode melhorar, mas também pode piorar. Se não for de parentes próximos, ele pode piorar. Porque vai entrar genes que não era adaptado àquilo lá e degrada a carga genética daquele que você está querendo melhorar. Você comendo primos primeiro grau. Isso aqui, nós vamos botar isso aqui na teoria, mas o ideal depois é ver isso na prática. Porque as comunidades, de uma forma geral, com as quais eu já trabalhei, todas fazem isso. E se você fala que isso é difícil, na minha cabeça, mais ou menos, deve ter mais ou menos 80, 90 mil agricultores que já trabalharam com a gente e que fazem isso. Não é fácil. Entendeu? Isso em toda a região do Brasil, fora do Brasil. Então já isso é a seleção natural que já a galera já faz a... É uma estratégia, né? Vamos lá, senão eu não chego lá. Aqui, ó. Esses são os componentes do melhoramento participativo. Criar novas variedades locais, empoderamento dos agricultores e uma estratégia de conservação on-farm e conservação in situ. Eu quero ver quem é que vai sair melhorista dessa sala. Ixi, eu estou achando que é aquela moça lá de ontem. Só depois você está convidado lá para conhecer também o laboratório nosso lá também. Fazendo os ensaios. Primeiro vocês são nossos convidados em catalão. Qual a diferença de conservação de ciclo? Já foi feito isso nas aulas anteriores. Se você não aprendeu, aí, meu amigo, você corre os livros, né, Antônio Nobre? Professor, você esquece que eu tenho todas as aulas gravadas. Olha, isso aqui é a maneira de chorar do PCO, sempre foi assim. Conservação in situ. Não, eu sei, eu achei que isso aí ia perguntar. Conservação in situ é aquela conservação dos materiais onde está no centro de origem, no seu local de domesticação. On-farm, nós já discutimos debates que tiveram sobre isso, é aquela conservação feita pelo agricultor. Foi uma pergunta. Eu quero andar logo, eu quero... Essa parte da letra é muito importante. Quando se fala dos agricultores, a interação com as outros versos do triângulo, você considerar que esses produtores, esses agricultores, estão sendo elaborados, está sendo elaborado com eles uma estratégia participativa descentralizada. Que nós, através da abordagem da aplicação sociotécnica, classificamos também em etapas, em marcadores. A integração sociotécnica nós vamos ver na sequência, vai ter marcadores. Não é
todos os agricultores produtores têm o mesmo nível de vivência, participação e experiência. Nós temos que diferenciar. Acho que o campo de empoderamento ali é muito mais complexo com uma adequação socioeconômica. Esse empoderamento, ele está muito ligado não só à soberania alimentar, por ser dono da semente, mas pelo conhecimento e pela técnica que vai ser de domínio da comunidade. Porque o agricultor, ele é ator desde o início do processo. É ele que está ajudando a definir os objetivos, que tipo de estratégia que ele vai querer, que tipo de espécie que quer trabalhar, que tipo de variedade que ele gostaria. E isso está gerando conhecimento, trocas, intercâmbio de conhecimento, que você vai, ao transcorrer das atividades de melhoramento, não só melhoramento, mas aí você vê que é o recorte da agrobiodiversidade, porque está envolvendo as questões do agroecossistema, a questão de uso, as questões socioeconômicas. Tá bom, aí o vento. Depois eu vou perguntar a conservação em si, então o Fábio de novo. Ó. Entendeu? Então, esse empoderamento ele é um elemento muito interessante isso aí. Vamos trabalhar isso com essa ideia. Depois da volta, depois de Catalão. Catalão vai ser bem interessante, você vai ver um guardião que já faz esse trabalho. Tá? Então, junto com outros agricultores do movimento, o movimento pode explicar qual é a estratégia do trabalho, e aí não sou eu que vou falar, são eles que vão falar. Empoderando os agricultores, né? Isso, até empodera os agricultores também. O presidente da Embrapa uma vez foi no Caxambu, em Perinópolis, na comunidade lá, e o agricultor lá deu uma aula de melhoramento de milho para ele, e ele é melhorista de milho. Ele explicou, falei, como é que fica? É aí que estão as questões, porque melhorista convencional. O sistema convencional não passa segredo, entendeu? Porque ele quer vincular a pessoa como sendo dependente dela. Isso eu estou falando não é só nas instituições privadas, não, nas públicas também. Entendeu? Eles escondem o jogo, isso aqui é um material meu, a propriedade intelectual é minha. Se sente um dono do negócio. Entendeu? Aí fica. Bom, por isso que tem melhoramento participativo. Bom, método de melhoramento. Aqui, ó, esse esquema está voltando, vocês já viram. Mas é o esquema que tem que ser seguido sempre. Germoplasma, ensaio de avaliação, seleção, produção, conservação. Essa é o caminho natural de qualquer trabalho quando você vai trabalhar com sementes. Esse é o caminho natural. Então, só para ficar um pouco mais claro, essa questão do ensaio de avaliação e caracterização... Nós vamos ver com detalhe aqui agora. Tá? Falta aí, que tem um enlace, né? Oi? Quando você chega no último, você tem um enlace, né? Claro, isso é dinâmico, é um ciclo, forma ciclo. Aqui, ó, qual que é o teu nome mesmo? Mariana. Mariana, com A? É. Não é Mariane. A Mariana que você esteve lá com ela ontem, né, o Ricardo? Foi Mariana Vidal. Essa é com ela. Lembrar. Mariana Vidal. Bom, aliás, vamos lá. Bom, aqui é a questão do germoplasma. Nós começamos só fortalecendo isso aqui, ó. É fundamental para o programa de melhoramento participativo. Bom, aí, aonde se dá o acesso a esse germoplasma? Bancos oficiais, os próprios agricultores, intercâmbio, bancos comunitários. Então, você tem que acessar o germoplasma. Então, professor, antes de fazer, você tem que dar uma varredura assim na comunidade para ver o que se tem, o que se produz, então, o que já deu certo naquele local, né? Aqui vai entrar um tema que é fundamental para o melhoramento participativo, que o nosso colega Ricardo de Toledo Néder poderá puxar, da importância das redes sociotécnicas
na irradiação e no intercâmbio desses